Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo, retomando aqui algumas análises, nós vamos analisar esse Dodge Challenger de 1970, que não é apenas um Dodge Challenger qualquer. Curioso a respeito? Comigo até o fim desse vídeo. Aproveite também para deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no sino para as novidades, para ficar por dentro dos vídeos que ainda vêm aí pelo canal. É isso aí então, vamos tirar esse Mopar da caixa e analisá-lo, vendo seus detalhes, inclusive alguns errinhos feitos pela Greenlight, que produziu esse carro na escala 1 para 18. Vamos lá então. O Dodge Challenger Deputy de 1970 não é apenas um Challenger qualquer, é um modelo, aliás, pouco conhecido, pelo menos por nós. Eu tive contato com esse modelo apenas neste ano, num dos episódios do Graveyard Cars, que é aquele programa de restauração de Mopars que passava, se não me engano, na Discovery Turbo. E vendo um dos vídeos, eu descobri um carro, inclusive, muito parecido com esse, se não me engano, até na mesma cor, com o mesmo modelo de calotas. Me chamou a atenção o desenho dessas calotas, que eu já tinha visto num Dodge Super Bee, numa revista americana nos anos 90. Esse carro é bastante interessante pelo seguinte: ele é um modelo de baixo custo, que foi feito pela Chrysler, de 1970 a 1971, ele começou a ser produzido apenas em março de 1970. E o Dodge Challenger, se nós compararmos com o Camaro e o Mustang no segmento desses pony cars, foi meio que um retardatário. Ele começou por último nesse mercado e numa época em que os pony cars já estavam começando a perder um pouco o destaque que tinham antes, nos anos 60. Em 1964, o Mustang começou, que foi um dos carros considerados assim mais emblemáticos, mais famosos nesse segmento dos pony cars, apesar de ele não ter sido o primeiro, porque por questão de um mês aproximadamente, quem começou a ser produzido antes foi o Barracuda, mas que não tinha absolutamente nada a ver com o Barracuda da carroceria similar a desse Challenger, porque era a carroceria A ainda, aquele modelo Fastback derivado do Plymouth Valiant. E esse modelo do Challenger inaugurou, junto com a nova geração do Barracuda em 1970, a carroceria E, o E-Body da Chrysler, que era uma carroceria um pouco mais larga, mais bojuda e com esse desenho muito bonito que a gente pode ver aí, que agradou bastante também ao consumidor nessa década de 70. É uma pena que tanto ele quanto o Barracuda tenham durado apenas até 74 e mesmo em 74 a quantidade de unidades feitas foi muito pequena. Foi um carro que acabou tendo uma vida curta. No caso do Challenger, existiam as versões Challenger, que era considerada a básica, o Challenger RT, que era a mais esportiva, Challenger TA, que era o Trans Am, e também o Challenger SE. Para os carros da Chrysler naquela época, significava Special Edition, só que era normalmente uma sigla de carros mais incrementados, com acabamento melhor, mais caprichados, totalmente diferente do que era a sigla SE para o Dodge SE, que foi feito no Brasil, que ao contrário das versões americanas, era uma versão mais despojada, mais simplificada, apenas com apelo esportivo para atrair o público jovem. O Challenger tinha um desenho bastante jovial, entusiasmava muito. Esse desenho desse carro eu considero um dos mais bonitos, inclusive foi um desenho que teve um sucesso grande em 1970, tanto que as vendas do Challenger em 70 foram muito boas, tendo um declínio em 71, com uma leve reestilização que ele teve, que foi praticamente na grade e nas lanternas, porque de resto o carro mudou muito pouco. Mas essa versão Deputy é uma versão assim bastante curiosa, porque era mais barata do que a versão Standard. Então ela foi criada como para ser um carro de entrada, de maneira similar ao que foi feito com o Dodge SE. Só que em vez de ter aquele apelo esportivo, com as faixas, com tudo aquilo que o SE tinha, ele era realmente um carro mais simplificado, como a gente já pode ver no capô. O desenho do capô dele é aquele capô do Challenger básico. Era um carro que não tinha também muitos opcionais, ou os poucos opcionais que tinha eram itens relativamente básicos que estavam disponíveis nos outros modelos. O Deputy, diferentemente dos outros Challengers, tinha as janelas laterais traseiras fixas. No Challenger, normalmente, essas janelas desciam, como acontecia no Dodge Dart, e ele acabava virando um hardtop, ficando com esse vão inteiro aberto. Mas no Challenger Deputy,
elas eram fixas, então ele já era vendido como um coupé e não como um hardtop. Essas janelas eram exatamente as mesmas dos outros Challengers, só que elas não tinham o trilho para descer, não tinham a máquina do vidro, eram parafusadas fixas no lugar, e no lugar da manivela na forração lateral traseira existia um botão cromado apenas, um acabamento para tampar aquele furo que ficaria lá, já que a forração era a mesma do Challenger básico. Ele também não tinha nas portas padrão de imitação de madeira, nem nas portas, nem no painel. A forração dele era bem mais simplificada do que as dos Challengers normais. Os bancos eram os bancos de vinil semelhantes ao do Barracuda. O Barracuda, inclusive, por ser um Plymouth, que era a divisão de entrada da Chrysler, tinha esses bancos bem mais simplificados também que os do Challenger. Então, ele era realmente mais limpo, mais pelado. E ainda, além dessas reduções, existia também a opção de um motor Slant Six, ainda com menor potência que a de 225, que era o Slant Six básico, aquele motor de 6 cilindros meio deitado que existia para equipar os carros da Chrysler nessa época. Então, se um Challenger Slant Six já pode até ser considerado meio difícil de encontrar, porque muitos deles acabaram tendo esse motor trocado pelo V8 com a passagem do tempo, um Slant Six menor ainda que o de 225 acabava sendo mais raro ainda. Então, desta forma, a Chrysler simplificou o Challenger Deputy, oferecendo menos opções que os outros carros, mas ainda com um pequeno pacote de opcionais para que a pessoa tivesse um mínimo de conforto. Realmente, as janelas traseiras que abrissem não poderiam ser instaladas como opcional. Alguns proprietários desses carros talvez tenham feito isso por conta própria ou pedido para fazer na concessionária, mas ela não figurava na lista de opcionais da Chrysler. E esse vinil poderia ser oferecido, as calotas, os modelos de roda, mas a gama de opcionais realmente era bem reduzida para esses carros, considerando que eles eram uma opção econômica. Então era carro bem agradável, e essa miniatura feita pela Greenlight tem uma qualidade boa, tem alguns erros, nós vamos explorar ao longo desse vídeo, mas não é nada também que seja grosseiro, grotesco, nem nada, inclusive porque é uma miniatura de padrão intermediário, ela não é uma miniatura top de linha. Ela tem características bem interessantes por ser um modelo intermediário, detalhes bem agradáveis, algumas coisas que poderiam ser melhoradas e que poderão ser em linhas futuras, e ao mesmo tempo é um modelo bem feito, bem caprichado, não é da altura dos Highway 61, principalmente dos antigos, mas ainda assim é uma opção bem interessante para uma coleção de muscle cars na escala 1:18. Então nós vamos explorar os detalhes dessa miniatura, ver todas essas características, o acabamento, tendo cada detalhe, cada minúcia dela agora. A frente do Challenger para 1970, com essa grade de malha quadriculada, com o logotipo Challenger aqui no canto, desenho do capô, essa era uma carroceria totalmente nova. Então, um grande apelo da propaganda da Chrysler na época era a introdução de um modelo totalmente novo, totalmente inovador, com esses faróis duplos, ao contrário do Barracuda, por exemplo, que tinha os faróis simples, uma grade, uma frente totalmente diferente. Aliás, o Barracuda era um pouquinho mais curto do que o Challenger. Por ser um modelo simples, não existiam as opções de capô com as entradas de ar, com aquela scoop, nada disso que era disponível para os modelos mais esportivos. Era só esse capô básico mesmo do Challenger. No caso do Deputy, o primeiro erro que a Greenlight cometeu nessa miniatura foi ter colocado esses clipes aqui, que isso aqui não viria disponível para esse carro. Provavelmente um acessório de época. A pessoa colocasse na concessionária, já que era muito comum se usar esse tipo de trava de capô para evitar que o capô abrisse durante o movimento do carro. Aqui o logotipo da Chrysler na ponta do capô, feito numa espécie de um photo etched, muito bem feito. A pintura do carro tem uma qualidade boa, o desenho da grade está bem feito, embora o desenho da grade do Highway 61 reproduza melhor o real. Essa grade não é tão bicuda e também ela é mais retangular no carro original. Uma pequena correçãozinha que deveria ter no desenho dessa grade, apesar disso é um modelo bem feito, com uma reprodução decente. Os faróis estão bem feitos, a transparência aqui do para-brisa também está boa. Essa antena aqui é retrátil, isso é um detalhe bem interessante, que nem todos os modelos intermediários têm, então a Greenlight faz isso bem. E neste caso, os retrovisores cromados que foram feitos para esse carro em vez daqueles na cor do carro. O cofre do motor, muito bem feito para esse carro, tem aqui os cabos, o radiador, o reservatório, o alternador, panela do filtro, motor mesmo, feito na cor correta, servo-freio, que eu não sei se era disponível para esse modelo do Challenger. Aliás, é
pouco difícil encontrar informações a respeito desse Challenger Deputy, e as poucas informações que são encontradas nos sites normalmente são meio que repetitivas e superficiais. Então, para maiores informações, teria de procurar em livros mesmo, mas é difícil de encontrar literatura desse carro. Inclusive, eu fiquei conhecendo esse carro recentemente apenas, só esse ano. Antes disso, eu nem conhecia essa versão Deputy do Dodge Challenger. Ou talvez tenha passado despercebido em algum material de época, mas não me lembro de ter visto nada a respeito dele. No geral, o cofre do motor está muito bem feito. O capô tem as dobradiças mais simplificadas, mas essas dobradiças da Greenlight são bem interessantes, são melhores, por exemplo, do que as dos Zerto básicos, que tem aquela dobradiça mais central. Essas aqui estão pelo menos na posição mais adequada. Não são as pantográficas dos Highway 61, mas são decentes, seguram o capô aberto, tem um desenho bastante discreto e ainda, por ter esses pinos com os grampos de trava, as miniaturas da Greenlight acabam ficando bem agradáveis, bem interessantes mesmo. Como eu disse, isso aqui eu acredito que nem fosse um opcional para o Challenger Deputy, então provavelmente tenha sido um acessório de época mesmo. É um modelo bem feito, cofre tudo muito bem ajustado, não tem nada daquele monte de folga, nem coisa cromada demais, tem as peças todas separadas, o motor é uma peça separada, e esse carro veio com motor de 383 polegadas cúbicas, que era o motor mais potente oferecido como opcional para ele. Até aí o motor está correto, provavelmente uma economia da Greenlight de ter usado o mesmo motor que é usado para os demais Challengers. Como era um motor opcional para o Deputy, então era apenas um opcional de época e uma versão mais desejável desse carro. Detalhe bem agradável do grampo de fixação do capô. Era uma trava a mais que existia para evitar que esses capôs abrissem. Feito com grampo mesmo, a exemplo do que acontece nos Highway 61. Para ficar mais realista, só tendo o mesmo cabinho de aço que ficasse preso aqui no grampo, para esse grampo não ser perdido quando fosse tirado do carro. O logotipo Challenger, muito bem feito, aqui com acabamento estilo photo-etched, e antena retrátil. Isso é um detalhe bastante agradável desse modelo. Desenho das calotas, umas calotas realmente muito bonitas, que eram disponíveis para vários modelos. Nesse caso, o miolo escrito Challenger, e suspensão funcional, que é uma característica bastante interessante dos Greenlight. Os olhos de gato da lateral, que são feitos com acrílico, peças separadas, bem feitas, diferentemente dos Auto World Authentics, que apesar de serem de um nível mais elevado de acabamento, tem esses olhos de gato pintados no carro. Então esse é um detalhe bastante agradável da Greenlight. São laranja na frente e vermelhos atrás. Então, nesse caso não houve aproveitamento de peça, mas foram feitas peças de cores separadas para os diferentes modelos. Detalhe bastante agradável dos modelos da Greenlight, a abertura correta das portas, uma dobradiça embutida, em vez de ter aquela dobradiça mais simplificada, aquela que o pessoal chama de pata de cachorro. Cintos de segurança são um detalhe também bastante agradável nesses carros. A reprodução bem feita e fiel dos assentos, embora essa aqui seja aparentemente dos mesmos outros Challengers e não da forração mais simplificada que o Deputy teria. O carpete no interior é bem agradável, isso aqui é um carpete, é um tecido mesmo, não é simplesmente um plástico. E os pedais, acelerador, freio e embreagem, já que esse carro é um carro mecânico. Essa peça branca aqui, na verdade, é alguma falha que ficou na pintura preta, porque deveria ter o carpete aqui. Então, aqui foi uma pequena falha da Greenlight, aparentemente, mas também não é nada impossível de ser resolvido. O volante aqui, neste caso, está incorreto, porque ele não teria o acabamento de madeira, ele teria o acabamento apenas preto, com os raios pretos, que é o volante básico, inclusive, que equipava o Barracuda. Então aqui foi um detalhe aproveitado também dos outros Challengers. Então, esse Challenger Deputy foi uma iniciativa interessante da Greenlight ter feito, mas mesmo assim, por uma questão de economia de molde, de itens, ela poderia ter cuidado um pouquinho mais desses pequenos detalhes para que o carro ficasse um pouco mais realista. Da mesma forma, esse acabamento de imitação de madeira na porta não existia no Deputy, mas apenas nos demais. O básico era opcional, sendo série mesmo nos modelos mais luxuosos e mais esportivos, como o SE, o RT, o TA. Os instrumentos estão bem feitos, o painel do Challenger era bem interessante. No caso da Greenlight, ela faz esses instrumentos em baixo relevo, com as características mesmo do carro original. Diferentemente dos novos modelos da Highway 61, em que estes instrumentos são basicamente recalques, foi uma perda grande que teve nos novos modelos da Highway 61. E um outro detalhe também, a gente vai poder ver melhor do outro lado, é essa alavanca de câmbio. Esse modelo de pistol grip, não sei se era também opcional para o Challenger Deputy, provavelmente não fosse.
E essa soleira que não foi feita uma pintura cromada. Isso aqui teria de ter uma pintura cromada. Ela está estampada no metal, está bem feita. Não tem a pintura cromada, que é uma soleira que teria no carro, lá, provavelmente feita em inox. Os frisos em volta da abertura das janelas estão estampados no metal e pintados, com uma boa qualidade. No geral, o modelo está bem feito, como eu disse, é um modelo intermediário, mas ele atende bem às características a que ele se propôs. Aqui dentro do carro, qualidade boa do interior, mas alguns erros da Greenlight nesse modelo, porque usou basicamente as mesmas coisas dos outros Challengers. Então, o console central com alavanca estilo Pistol Grip não era desse carro, seria um máximo um opcional colocado em concessionária na época. O logotipo Challenger aqui no painel tá bom, tampa do porta-luvas aqui que é fixa, e a falha aqui da pintura que deveria ser preta. Isso aqui é uma coisa a ser corrigida. Ali no painel lateral traseiro, não tem nem a manivela e nem o botão cromado. Então, este é um erro que inclusive existe nos outros Challengers da Greenlight. Um detalhezinho que nem todo mundo vai perceber, mas seria um erro também que pode ser corrigido. Forração de teto aqui é feita na própria peça do vidro, com os parassóis fixos. Simples, mas ok. Está de acordo com o modelo intermediário. Traseira do Challenger, muito bonita como sempre. Essas lanternas em acrílico são muito bem reproduzidas. Aqui no meio teriam as luzes de ré. Nesse caso não foram feitas, mas mesmo assim dá para detalhar isso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. O cromado aqui é bom. Tem pequenos desajustes aqui na tampa do porta-malas, mas não é nada também impossível de ser resolvido ou de ser tolerado para uma miniatura intermediária. Se fosse uma miniatura mais cara, já não seria tão aceito. Esse bagageiro de tampa de porta-malas, que é um opcional, provavelmente foi aproveitado de algum molde de outro Challenger, mas era um acessório também de época que poderia ser instalado no carro sem grandes problemas. Então o fato dele ser um Deputy não muda em nada isso. Cromado em volta da janela é feito na mesma peça do vidro do carro, com cromado de boa qualidade. A transparência do vidro também é boa. O logotipo Dodge aqui está bem feito. As saídas de escapes, os batentes aqui do para-choque também estão bem feitinhos, bem reproduzidos. O para-choque é bom, o cromado tem boa qualidade. Então, pode-se dizer que é um produto bem interessante. Porta-malas, bem feito. O trinco da tampa, macaco, tubo do tanque. As dobradiças que são relativamente bem feitas. O step aqui que está com uma calota. Alguns proprietários punham uma calota extra no step, às vezes para ter de reserva, mas isso não vinha de fábrica. O step ficava com a roda passeando o piso do porta-malas. Um erro de economia também da Greenlight. O porta-malas é pequeno desses carros, esses Pony Cars tinham um porta-malas realmente pequeno, porque o foco deles era desempenho, não era para ser um carro de família, coisa assim. Até poderia ser, mas não oferecia as mesmas coisas que outros carros mais voltados a esse tipo de uso, como os sedãs até compactos, que eram mais voltados a um uso familiar, ofereciam. Mesmo assim, está bem feito, está de acordo com o padrão do modelo do carro. Por dentro da tampa do porta-malas, os reforços aqui relativamente bem feitos. Aqui os pinos da fixação desse bagageiro e não tem as instruções do macaco. Esse selo aqui não veio nesse carro. Também é aquilo que eu digo, é um modelo intermediário. Ele tem alguns detalhes a mais, porém alguns detalhes a menos. A Greenlight tem bem essa característica. Esse trinco poderia ser melhor do que esse decalque. Por baixo, carro relativamente bem feito. Motor e câmbio estão bem reproduzidos, são peças à parte. O motor na cor certa, aquele Hemi Orange. O câmbio mecânico feito na cor de alumínio. Os escapes estão corretos, o assoalho correto, o subchassi, já que esse carro é um monobloco. Eixos de mola traseira, as barras de torção na frente, que era o diferencial de suspensão da Chrysler. A suspensão que é funcional tanto nas rodas dianteiras quanto traseiras. O cardan é fixo. No geral, está muito bem feito o carro. As ponteiras dos escapes também são cromadas, com escape pintado na cor de alumínio, na cor de galvanizado, está de acordo com o carro. Na frente também, a parte aqui do subchassi com a suspensão também está bem reproduzida, as rodas que esterçam, pneus com uma gramatura decente também, bem feita. Então, no geral, está bem feita, a miniatura bem reproduzida. De 0 a 10, eu daria para esse carro uma nota 8,5. Acho bastante justa pela qualidade do carro. É um modelo intermediário, tem seus lados positivos e seus lados negativos. O lado positivo é ser um modelo diferente. Challenger Deputy, que eu jamais imaginava que
que alguma marca fosse fazer, inclusive descobri há pouco tempo que existe. Outro aspecto bastante positivo é a qualidade do acabamento, por ser uma miniatura intermediária, o realismo da dobradiça das portas, a qualidade da pintura, a qualidade do carro em geral, que é boa, e os pontos negativos são erros que existem nessa miniatura pelo aproveitamento de detalhes de outras versões do Challenger que não a Deputy. Mas isso é algo que a Greenlight pode aprimorar, aperfeiçoar, assim como poderia caracterizar também um carro modificado pelo proprietário na época, o que é bastante plausível. Então eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito, também de ativar o sino para as novidades. E se você tem informações a mais sobre o Challenger Deputy ou mesmo essa miniatura, queira compartilhar conosco também, escreva aí embaixo nos comentários. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.